É isso, a gente já está aqui nos nossos estúdios com o professor de Direito Constitucional, escritor, jurista, Pedro Serrano. Muito bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo bem. E aí, Pedro, como que se avalia a aprovação ontem do nome do Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal, primeiro comunista aí na corte? Olha, uma conquista para o país, né? Uma conquista imensa, né? Porque a realidade é que nós temos tido uma corte que tem atuado, um equívoco aqui, outro ali, mas, grosso modo, bem atuado na defesa da democracia e da Constituição, tido uma atuação muito positiva nisso, né? Mas que tem claudicado muito, tem errado muito no campo dos direitos sociais, né, e trabalhistas, né? Tem estabelecido um verdadeiro processo desconstituinte desses direitos no Brasil. Está sendo tão ruim quanto a reforma trabalhista que houve no período aí anterior, né, no legislativo. E eu acho que o Dino é um sujeito que, dentre outras qualidades, ele além de ser um grande político, ele é um grande jurista também, foi juiz, foi um sujeito que teve uma ampla experiência dentro do judiciário, sabe como se comportar, sabe como a jurisdição se comporta, e ele tem uma sensibilidade para direitos sociais que é a vida dele, né? A vida dele é isso, né? Então eu creio que ele vai ser uma voz lá, tenho essa esperança, que ele vai ser uma voz contra esse processo desconstituinte dos direitos sociais e trabalhistas que está ocorrendo no Brasil, né? Que eu acho que hoje deveria ser uma prioridade, inclusive, do debate pela esquerda, né? Eu estou notando que a gente está entrando muito no debate da direita, fica discutindo plano moral o tempo inteiro, como se isso fosse a solução dos problemas da sociedade, né? Nós temos que discutir prioritariamente que as pessoas estão desprotegidas nas relações de trabalho, estão sendo ultra exploradas, quando não estão passando fome, né? Quer dizer, mais do que nunca, os direitos sociais deveriam estar sendo a nossa prioridade. E eles estão sendo atacados no Brasil, estão sofrendo. A Justiça do Trabalho sofre um ataque, muito mais do que o STF, inclusive sofre um ataque do STF, né? O direito do trabalho sofre um ataque, né? Os direitos sociais, em geral, sofrem um ataque. Dos direitos sociais, o único que é mais preservado no discurso é o SUS, mas não a saúde, mas não é preservada na distribuição de verbas, que está sendo deteriorada a cada dia, quer dizer, ou seja, os direitos sociais em geral estão em crise no Brasil. E eu não estou vendo um discurso da esquerda em relação a isso, eu estou impressionado, né? Nós é que tínhamos que estar defendendo, né? Ah, mas o governo é nosso. O governo é um governo de frente. Nós topamos entrar num governo de frente, o presidente é nosso, mas o do governo não. Então, nós temos que fazer... Nós temos nosso papel nesse momento é fazer essa pressão. E isso inclui o STF, porque o STF está sendo um dos principais agentes de desmontagem, de produção desse processo desconstituinte dos direitos sociais, né? E nós precisávamos estar sendo o setor da sociedade mais atento a isso, eu acho, né? Henrique? Tudo bem, doutor Pedro? Boa tarde. Tudo bem? Eu queria perguntar o seguinte, eu não quero aqui falar mal de nenhum ministro do STF, nada disso, mas assim, trazer só aquilo que a gente percebe, né? Por ofício, eu percebo, por exemplo, que algumas decisões de um tempo para cá de alguns ministros, como o ministro Cássio Nunes Marques, o ministro André Mendonça, são decisões, às vezes, que parecem frágeis ou decisões muito pobres, seja do ponto de vista discursivo, textual, ou mesmo argumentativo. A nomeação de uma figura como o Flávio Dino, agora perguntando ao senhor como jurista, é uma nomeação que tecnicamente eleva o nível da discussão e daquilo que é colocado em pauta dentro do Supremo Tribunal Federal? Eu creio que sim. Deixa eu explicar o porquê. É um conjunto de qualidades que o Flávio tem, né? O ministro Flávio tem, né? Chamando aqui informalmente é ruim. Ele tem uma série de qualidades. Ele tem mestrado em Direito, tudo bem, você pode falar, é uma titulação iniciante, né? Mas ele deu aula, ele foi professor de Direito, quer dizer, tem uma atividade acadêmica mais extensa que a titulação. Ele foi juiz, ele foi primeiro colocado no concurso, um dos primeiros colocados.
Quer dizer, foi muito bem destacado no concurso, era um excelente estudante, portanto, e foi juiz por muito tempo, juiz federal. Na magistratura, ele não ficou com um papel qualquer. Ele foi presidente da JUF, presidente da Associação dos Juízes Federais, quer dizer, é um sujeito que pôde ter o acesso a uma compreensão de como funciona o sistema de justiça. Isso é raro no juiz, na experiência de um juiz. E também na experiência de um acadêmico. Veja, ele é um jurista culto. O que quer dizer isso? Eu não estou falando de erudição, ele é erudito também, mas assim, me importa mais é a cultura. Ou seja, nós somos seres incertos num oceano de signos e de natureza e pessoas. O sujeito culto é aquele que consegue melhor entender esse processo comunicativo comunitário que a gente vive. O Dino tem uma capacidade de compreender esse ambiente da comunidade jurídica como ninguém. Então, ele tem uma cultura em vulgar mais do que erudição. Erudição é mais fácil você obter. Cultura, não. O Dino, quando fala, você observa que é um sujeito culto, porque quando ele fala, você não vê o jurista só falando. Você vê algo mais que um jurista falando. O Lula é assim também. Quando você vê ele, você não vê o líder sindical falando, você vê muito mais do que o líder sindical. Quando o Dino fala, você vê muito mais que o jurista falando. Né? Então, eu acho assim, acho uma escolha ultra qualificada para o Supremo. Não tenho a menor, mas juro mesmo, não tenho a menor dúvida que essa qualidade ele tem, sem dúvida alguma. Eu acho que eu tenho muita esperança na nomeação dele. Né? Eu espero que ele não rompa com a sua própria história, quer dizer, que ele siga um contínuo da sua história agora no papel de jurista, que óbvio que vai ter que ser mais discreto, ele não vai mais poder participar da disputa de poder, esse é um compromisso, não só jurídico, moral, que todas as pessoas que passam a exercer função no Supremo têm que ter, é uma obrigação do cargo, uma obrigação institucional, ele falou isso ontem, ele está correto no que falou, né? Então, mas isso não significa que ele não vai continuar sendo Dino, quer dizer, aquele sujeito que convenhamos, que tem uma história pessoal muito compatível com a nossa Constituição. Por isso que eu acho que ele é um cara que vai cumprir a Constituição, porque a história pessoal dele é compatível com os valores que a Constituição determina. Nossa Constituição não é neutra. Nunca foi. As Constituições do pós-guerra não são neutras. Elas buscam ser formas de evitar a volta das ditaduras e do nazifascismo. Portanto, assumem uma série de princípios, valores políticos, ideológicos, como sendo os que a sociedade deve assumir, o que o Estado deve assumir. E a história do Dino é muito compatível com os princípios e valores da nossa Constituição. Eu estou bem animado com a nomeação dele. Só não estou manifestando tudo isso, que eu estou no final do Covid. Né? Mas está leve, né? Com a vacina, acho que agora... Não, foi tranquilo, não teve... Ô, Pedro, e tem ele mesmo ressaltou essa experiência de gestor, né? Isso também acho que é importante na hora dos julgamentos. Ele foi tendo sido governador do Maranhão 2 vezes, também é uma baita experiência, né? Ele conseguiu estar nos vários lugares do Estado, né? No Executivo, no Legislativo e no Judiciário. Por isso que é um homem culto, eu falo. Esse ambiente ele conhece melhor que ninguém, né? Só que agora ele vai exercer uma função específica de aplicador da Constituição. Ele não pode mais querer participar do debate de disputa de poder. Esse tem sido um erro dos nossos ministros, de alguns dos nossos ministros, que têm posto água no moinho da extrema-direita. Ministro querendo palpitar em nomeação de PGR, em nomeação dos novos ministros do STF, nomeação de ministro da STJ, nomeação de desembargador. Isso não é papel de ministro supremo, pelo amor de Deus. E pior, ainda tentaram... Diz que a mídia toda noticiou que 3 ministros tentaram tirar que o Lula desnomeasse lá o Jacques Wagner do cargo de líder do Senado. Não gostei do voto do Wagner também. Acho que foi errado, mas ele vota como quiser, ele é senador. E não é papel de ministro querer interferir em quem deve ser o líder do governo no Senado, pelo amor de Deus. Isso é uma interferência na política indevida que acaba pondo água no moinho da extrema-direita. Mas isso, o Dino, ele é, vamos dizer, habilidoso o suficiente para não entrar nessa. Eu acho que ele vai ter um comportamento mais
mais safo nisso aí. O que você achou da intervenção do Sérgio Moro, perguntando, inclusive, se ele vai continuar no Twitter, e essa questão do acirramento, da polarização, né? Inclusive, ele foi criticado por conta de ter cumprimentado ali, né, civilizadamente, o Flávio Dino quando chegou na sessão. Olha, a pergunta do Moro, ela tem algum sentido, né? Quer dizer, do sentido da exposição pública. O Supremo, nós tem um excesso de exposição pública, isso é fato. Indevido. Não só o Supremo, o Judiciário, né? O STJ também, tudo é filmado, as sessões, inclusive criminais, são filmadas, o que é um erro, você tornar público sessão de julgamento criminal, isso transforma o julgamento em linchamento, tem essa tendência muito ruim, né? Você vê que nos países de democracia mais avançada, nem imprensa entra em julgamento, né? Então, eu acho que o julgamento criminal, por regra, para ser civilizado, tem que ser discreto, né? Então, nós temos um excesso de exposição. Tem muito ministro que vai para a mídia dar declaração e acaba se enrolando e falando sobre casos que vai julgar, o que é terrível, né? Então, há um excesso de exposição mesmo, a gente tem que assumir, nós não temos que ter compromisso com os erros do Judiciário e do Supremo, né? Agora, não é participar de mídia social que é o grande problema, né? Porque hoje em dia a mídia social é uma forma de exercício da cidadania. É mais o conteúdo da participação que interessa. Se o Dino quer manter um Instagram para pôr as fotos das viagens dele, as fotos com o neto, isso é problema dele. O que alguém tem a ver com isso? Desculpe, deixou de ser um ser humano, um cidadão, quer dizer, né? Quem não quer ver, passa para a página seguinte, né? Se ele quer emitir opinião sobre futebol, ou mesmo sobre política, em questões que não estejam submetidos ao juízo dele, ele pode, ele não deixou de ser um cidadão, né? O problema não é esse, quer dizer, não é a rede social que é o principal problema, é você filmar julgamento penal, isso sim. É você ficar emitindo opinião como ministro sobre casos que você pode vir a julgar ou que vai julgar. Isso é que é problema. O resto não. O resto do jeito continua sendo um ser humano, um cidadão, né? Tem ônus maior do que o resto da cidadania. Eu, por exemplo, posso emitir opinião sobre o que eu quiser. Posso tocar o pau no julgamento supremo. Posso dar opinião sobre um julgamento criminal. Posso fazer isso porque eu sou um privado, um particular. Eu tenho direito pela Constituição de me exprimir livremente dentro dos limites do direito à livre expressão, desde que não queira destruir a democracia, não queira cometer violências contra nenhum grupo social, contra qualquer pessoa, e nem queira, vamos dizer, desonrar ninguém. Se eu estiver dentro desses limites, eu posso emitir a opinião que eu quiser. Os limites dele são mais estritos, porque ele tem mais poder, em compensação tem mais responsabilidade, né? Então são mais estritos, mas dentro desses limites mais estritos, ele pode sim emitir opinião. Há um certo exagero também. Nós não podemos ir de um exagero a outro, né? Quer dizer, nós temos um excesso de exposição de um lado, mas isso não significa que a pessoa morreu na hora que virou ministro supremo, né? Quer dizer, então, e internet hoje em dia é uma forma de participação cidadã, nós temos que ver isso também. Doutor, surgiu uma discussão hoje na nossa audiência aqui, falando ainda sobre a participação do senador Sérgio Moro, lá quando cumprimentou o agora ministro Flávio Dino. O fotógrafo do Estadão conseguiu captar de cima das galerias do Senado uma mensagem privada do Moro, na verdade duas, uma com um interlocutor chamado Mestrão, que ainda não se sabe quem é, e o outro com um sujeito que parece que tem alguma relação política com ele, é alguém, inclusive, que tem uma empresa que manteve contratos com a Petrobras e tal. E os caras ali confabulando e falando, olha, não, faça assim, faça assado, não declare voto, porque esse vídeo com o voto declarado pode depois pesar contra você eternamente na internet. Mas, pô, o bicho, olha lá, o Sérgio, o couro tá comendo aqui porque ele foi lá e abraçou o Dino. A discussão que surgiu na nossa audiência, doutor, é o seguinte, é claro que foge um pouco aí da questão do Dino, né, da sabatina e da nomeação dele agora para o STF, mas assim, até que ponto é lícito, estou fazendo um papel mesmo aqui de advogado do diabo, até que ponto é lícito esse tipo de divulgação, até que ponto ela está, digamos assim, abrigada aí no guarda-chuva de direitos constitucionais da imprensa? Ali era um repórter fotográfico, não foi uma pessoa, alguém que trabalha na imprensa. Até que ponto esse tipo de coisa pode se configurar uma ilegalidade, ou isso aí é só um exercício da livre atividade jornalística? Eu tenho dúvidas quanto a isso também, viu, Henrique? Eu não gosto disso aí, não.
porque a comunicação entre duas pessoas é preservada por lei, eu só posso interceptá-la com autorização judicial. Como a comunicação entre as duas pessoas se dá pela forma escrita, que é uma das formas de comunicação telemática que você tem hoje em dia, né, e-mails e WhatsApp e SMS, esse tipo de coisa, a foto ali é uma forma de interceptar, sem autorização judicial, uma conversa íntima de duas pessoas. Eu não acho isso adequado, não, porque senão nós vamos autorizar. Você lembra aquele momento da Inglaterra que aquele Murdoch, as empresas daquele Murdoch, começaram a grampear ilegalmente celebridades e líderes políticos para ficar usando do que eles falavam, etc. Eu acho isso complexo. Uma coisa é quando você, vamos dizer, realiza um ato ilegal para defender direito de terceiros. Então, por exemplo, eu sempre achei que não é tão ilícito assim aquela coisa dos hackers que pegaram a Lava Jato, porque aqui eles não alegaram isso, mas eles poderiam ter alegado, olha, eu fiz o hackeamento, que é ilegal, e eu tenho consciência que é ilegal, mas para proteger o direito dos presos na Lava Jato que estavam sendo abusados por autoridades públicas, que estavam fraudando processos judiciais. Pronto, se falasse isso para mim, aí trata-se, é que nem a história da legítima defesa. A legítima defesa, eu mato alguém, mas eu mato, que é algo em si ilegal, criminoso, mas eu pratico esse ato que em si é ilegal, criminoso, para defender o direito de um terceiro, ou o meu direito à vida, né? Ou algum direito meu, né? Então, aí é o caso da legítima defesa. Então, a interceptação telefônica, para mim, só pode ser feito se for em legítima defesa de direito terceiro, ou se for feito por autorização judicial. Esse caso não tinha nenhum nem outro. Não sei se estou sendo claro. É só para divulgar na mídia a orientação que o ministro que o senador está recebendo do seu assessor. Eu não acho isso legal, assim. Aliás, não tem nenhum conteúdo informativo, é só futrica, né? É só para disputar like, ou tirar like do cara, ou levar a cancelamento da internet. O que eu achei curioso, doutor, só para fechar, é que assim, o Estadão divulgou essas fotos apenas depois do resultado da votação no plenário. Então não colocou antes, digamos assim, para não interferir em nada, mas depois acabou divulgando. Eu também não sou um jurista, mas tenho uma percepção de lógica muito parecida com a sua. Eu acho estranho quando você flagra algo que realmente não se justifica. Os meios, nesse caso aí, não estão justificando os fins, né? É complicado pelo seguinte, quando o meio obtém uma informação obtida legalmente e divulga se tem interesse público, é lícito. Deixa eu te explicar. Você interceptou a minha conversa com a Adriana. Aí vem o Renato, que é jornalista, e pega com você essa interceptação. O Renato não cometeu crime. Mas eu sim. Você sim, né? Agora, ali no caso, eu não sei quem tirou a foto. Se foi o próprio meio que tirou a foto, aí o meio está cometendo crime, em princípio. Porque senão a gente vai autorizar os jornais a interceptarem conversas telemáticas e telefônicas de pessoas para divulgar fofoca, porque é o caso, né? Você não está falando de informação de interesse público, convenhamos. Você está falando de uma assessoria, como o Moro recebeu, do assessor dele. Isso pode virar, inclusive, contra nós, esse tipo de coisa. É ruim isso, né? Daqui a pouco vai querer saber se a celebridade tal da novela tem um amante. E vai lá e intercepta e divulga essa interceptada. Não pode, isso aí não pode ser permitido. Isso vulnera o direito à intimidade das pessoas, que é algo muito relevante. É óbvio que um agente público tem um direito de intimidade mais reduzido que o cidadão comum, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha intimidade. Ele não está ali praticando crime nenhum, ele está recebendo uma orientação política do seu assessor. Não divulgue seu voto, e ele não é obrigado a divulgar, porque o regimento do Senado permite o voto secreto, né? Não divulgue seu voto, porque isso pode prejudicá-lo nas redes, ser usado. É uma orientação que ele está recebendo do assessor de comunicação. Isso é uma coisa íntima dele, que tem que ser preservada na conduta política democrática, inclusive. Eu não gostei disso aí, não, para ser franco. Viu? Ô Pedro, e essa... Uma foto revelando uma ilegalidade dele, um crime que ele cometeu, era diferente. Porque daí ele está vulnerando a lei, ele está realizando uma conduta agressiva ao interesse público, aí eu acho que justifica. Mas não sendo,
Não diz nada, né? Eu acho que o cara no máximo, e o Sérgio Moro, ainda ficando no Sérgio Moro, ele também pediu para o Dino tirar os processos contra os parlamentares que tinham, né, enfim, incitar, ele processou ofendido, né, o Flávio Dino e tal, e aí ele fala, não, porque tem a imunidade parlamentar e tal. Você acha que o Flávio Dino deveria retirar processos contra... então, e não tem nada a ver isso, né? O cara foi ofendido indevidamente, ué. A imunidade parlamentar, ela, óbvio, ela protege opiniões, votos, etc., né? Ela dá essa proteção ao parlamentar, ou seja, protege no sentido dele não ser processado criminalmente, mas tem vários, primeiro que tem vários tipos de processo, não é só o criminal. A pessoa que comete esse tipo de deslize está sujeito, por exemplo, ao processo civil, né? E ofendeu, tem que indenizar. Veja, livre expressão não é festa da cocada em nenhum país do mundo, né? Quer dizer, todo país tem seus limites, né? A livre expressão, porque senão ele não é um direito, ele é um privilégio, né? E um dos limites que a nossa Constituição coloca é o direito à honra, né? Significa o quê? Você não pode censurar, o cara fala o que quiser, mas se ele ofender a honra de alguém, depois ele está sujeito a ter que indenizar, a ter que, eventualmente, se não tiver imunidade parlamentar, sofrer processo crime por isso. Eu não sei quais são essas ações do Dino, mas se forem, por exemplo, ações de indenização, o fato de ser parlamentar não protege, não, né? Então, não tem que tirar nada, não. Aí deixa rodar. Aí, que é isso? O cara foi ofendido, aí quis entrar com a ação. Vai tirar por quê? Porque vai virar ministro? É um pagamento pelo voto do parlamentar? É isso que o outro está sugerindo? O Dino corromper? Ele bateu o voto do parlamentar favorável a ser indicado ministro, ele retira uma ação? Isso é corrupção, isso é crime. O voto no Dino tem que ser espontâneo, não pago com algum tipo de conduta. Ruim essa fala desse parlamentar aí. Quem foi que falou isso mesmo? Eu não lembro. Foi o Sérgio Moro que falou. Então, o Sérgio Moro está sugerindo o quê? Prática de corrupção? Para o Dino receber o voto do parlamentar, ele retirar o processo? Isso do Moro está engraçado, né? Ele era o paladino dessas coisas, né? Estamos vendo uma coisa rara aqui, Sérgio Moro fazendo algo ilegal. Olha só, temos uma raridade. E eu achei... Não, ele não está fazendo, ele está cogitando. Cogitar não é crime. Mas ele está sugerindo uma prática que, se realizada, poderia ser interpretada como crime. Alguém abrir mão de processos judiciais contra alguém em favor de um voto no parlamento, de receber uma aprovação dele na aprovação para ser ministro do Supremo. Isso não é uma prática adequada, porque o voto dado pelo parlamentar não pode estar sujeito a nenhuma remuneração. Se tiver algum tipo de benefício ou remuneração, é corrupção isso. Eu fiquei com uma impressão muito pessoal que essa pergunta do Moro e essa insinuação foi em decorrência dos casos que nós vimos agora, relativamente recentes. Eu acho que o Moro sofreu algum tipo de pressão de deputados e senadores para perguntar isso por causa do caso da suposta dama do tráfico do Amazonas. Porque o Dino foi muito insultado e prometeu reagir judicialmente contra essas pessoas. Mas ele foi... e estabelecer uma relação. Gente, aquilo que fizeram contra ele, vamos ser objetivos. Por que atacaram o Dino naquilo? Porque o Dino foi o ministro da Justiça mais eficiente até agora, pega todos no combate ao crime organizado. Ele atacou onde tem que atacar, ele atacou no dinheiro, na lavagem do dinheiro e nas armas. É onde se ataca uma organização criminosa que é um exército como eles, na arma e no dinheiro, né? Então ele pegou na alma dessa gente, foi muito eficiente, feito com inteligência, né? E quem que estava reagindo, falando negócio de dama do tráfico, são as organizações criminosas, é a milícia, que tem relação com políticos, tem relação intensa com a política. Aliás, nós temos o crime organizado do Brasil ameaça cada vez mais a soberania social e a democracia, porque cada vez mais compra político, tem aliados dentro da política. E esses aliados do crime organizado dentro da política que atacaram o Dino.
Então essa é a razão verdadeira. Não é negócio de dama do tráfico. E fizeram isso de uma forma insultuosa, de uma forma detrimentosa. O Dino é um jeito honesto. Aquele povo que está em volta dele é um povo honesto, pô. Eu conheço cada um, não conheço todo mundo, mas quase todo mundo ali dos secretários dele eu conheço, é gente honesta, gente da melhor qualidade. Porque o país tem que diferenciar joio do trigo, pô. Quer dizer, então ele está correto, tem que processar pouco, né? Sabe? Quer dizer, essa gente não pode fazer isso, aí. Quer dizer, tem limite de honradez na conduta humana. Você não pode. Se tem disputa política, tudo bem, a gente briga, mas tem limites para isso. Essa gente não tem limite, né? Não tem nenhum tipo de limite ético, não sabe o que é certo e errado. É uma gente desprovida totalmente de caráter, é impressionante isso. E atacaram ele de forma vil, ele e as pessoas que estavam em volta dele ali. Os assessores, tal, que dama de tráfico. E daí, se ela for mulher de presidiário, aí, ela não tem direito de ir lá e reclamar? Reclamar direito para os presidiários? Não tem gente aí, Associação de Defesa dos Criminosos de 8 de Janeiro? Então eles não podem... Existe associação que defende corretamente os direitos das pessoas que praticaram crime no 8 de janeiro. Qual a diferença? É uma organização criminosa que queria destruir a democracia, outra organização criminosa que vende droga. Qual que é a diferença? É bandido do mesmo jeito, né? Assim, criminoso do mesmo jeito, né? Agora, uma é legítima, pode defender, outra não. Por quê? Qual o critério? Né? Então, inclusive, tem essa questão que não foi nem levantada na época. Parentes de quem está preso podem reivindicar direitos de humanidade no presídio, direitos de salubridade, isso é direito constitucional garantido, está dito na Constituição, é direito de qualquer ser humano não ser tratado de forma degradada. Está dito na Constituição, né? Então, eu acho que esse tipo de postura tem que processar mesmo. Que é isso, pô? Pegar gente honesta e acusar daquela forma que fizeram é algo vil, pô. Tem que processar mesmo, né? Ninguém foi censurado, falou o que quis, agora vai ter que responder pelo que falou. Aí nós temos que ser responsáveis pelos atos que a gente pratica, né? E outro ponto que apareceu também lá na sabatina foi se o Flávio Dino iria se declarar impedido para em julgamentos de ações que envolvessem o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você acha que isso faz algum sentido? Não, porque, veja, nós temos que entender isso. O Dino ter organizado ações político-administrativas para combater o que houve em 8 de janeiro, ou seja, para poder evitar danos ao patrimônio público, atitude de segurança pública, poder garantir a democracia, era dever dele como ministro da Justiça. Mas ele não participou, como ministro, em nenhuma apuração de crime do 8 de janeiro. Quem presidiu o inquérito não é ele não tem função, ele não é delegado de polícia federal, não passou no concurso. Passou em concurso para juiz, para delegado não. Ele não é delegado de polícia federal, ele não tem função presidir processo crime nenhum, ele não participou das operações, ele é o ministro da Justiça. Está numa posição muito acima e política, que não tem nada a ver com a função jurisdicional. Então, ele não teve nenhuma participação em nenhuma das apurações do 8 de janeiro. Ele está absolutamente livre para julgar esses casos. A não ser que ele tenha alguma razão íntima que ele declare. Se ele não tiver razão íntima, razão objetiva não tem nenhuma. Ele não foi delegado, não foi procurador, não foi juiz nesses casos. Não foi advogado nesses casos. Se tivesse tido algum desses papéis, não poderia julgar. Não é o caso. Ele foi líder do Ministério da Justiça no momento em que a Polícia Federal, que é uma polícia judiciária, em que o ministro da Justiça só tem controle administrativo sobre ela, não tem controle nenhum sobre o que ela faz no plano judiciário, né? Não tem controle nenhum sobre o conteúdo das investigações, não tem poder sobre isso, né? Em que a Polícia Judiciária investigou os crimes de 8 de janeiro, só isso não tem nada a ver. Porque senão, veja que situação absurda, ele estaria impedido de atuar em todos os casos criminais federais do Brasil dos últimos anos, porque certamente passaram pela mão da Polícia Federal, todos os casos que hoje estão sendo apurados pela Polícia Federal, ele estaria impedido. Alguém parou para pensar isso? É a mesma razão, né? Se ele está impedido pelo fato de ser ministro,
nos crimes apurados do caso de 8 de janeiro, ele estaria impedido em qualquer crime apurado pela Polícia Federal. É um absurdo isso. São milhares e milhares de processos que ele estaria impedido. Aliás, o Alexandre de Moraes também estaria impedido de participar do julgamento dos casos investigados pela Polícia Federal durante o período que ele foi ministro, que são milhares e milhares de casos, e assim os outros ali. Né? O nomeado pelo bolsonarismo dos casos enquanto ele foi AGU, quer dizer, não é assim, gente. Né? As coisas não são assim. Então, creio eu que obviamente, ele não está impedido, a não ser que ele tenha alguma razão íntima, que ele declare. Aí é a possibilidade que todo juiz tem. Henrique? Doutor, e aquela insistência no negócio do Dino ser comunista, hein? Aí, é claro, foge um pouco, aí é mais uma percepção, queria saber um pouco da sua, de como o doutor viu isso exatamente. Bateram de uma forma exagerada e um tanto quanto descontextualizada em cima disso, que me parece uma bobagem, né, para a indicação de um ministro para a Suprema Corte. Tem um comentário antes de passar para o Pedro, ótimo. Imagina só que maravilha se o Dino fosse mesmo comunista no STF. Primeiro que o Dino, no passado, foi comunista de PCdoB. Eu respeito o PCdoB e tal, mas é uns comunistas bem light, vamos dizer assim, né? Bem ultra slim, assim, vamos dizer assim, né? Não tem nada de violência, nada de revolução, né? Quando fala a palavra comunista, ela é muito vaga, no fundo, né? Que hoje em dia é que essa palavra foi apropriada indevidamente para o exercício da inimizade política, né? De tratar o diferente como inimigo. Você pega o DOPS, por exemplo, que investigava, entre aspas, os comunistas. Era padre, investigado, jornalista, advogado, era a sociedade civil que estava ali. Né? É interessante os jovens irem no museu do DOPS para ver isso. Vocês vão ver o que era o comunista. O comunista era a sociedade civil, né? Então é um pouco que eles querem reproduzir nesse discurso, né? Criar um fantasma e tal. Mas a realidade é que se você falar que o Dino, primeiro, ele não é um marxista de 10 costados, porque ele é religioso. Se fosse para ser um marxista integral, era ateu, né? Começa por aí. Né? Agora, ele dialoga com o pensamento de Marx? Provavelmente é isso que chamam de comunista. Sim, um cara que declara que dialoga com o pensamento de Marx. Marxismos existem muitos. Se o marxismo soviético, por exemplo, foi um marxismo intensamente revolucionário, o marxismo europeu do pós-guerra, né, foi um marxismo diferente, que vamos dizer, que procurou uma parte dele se integrar à democracia, passou a tratar a liberdade como uma questão central, a questão da democracia como um valor estratégico. Então, é muito relativo, não quer dizer que o sujeito seja incompatível com o constitucionalismo democrático, o fato dele adotar elementos do pensamento de Marx. Eu acho isso, né, um exemplo disso é o PCdoB, que é um partido que tem um projeto de transformação social mais radical no futuro, mas hoje adota a democracia como um valor estratégico. Né? Outra coisa que ia falar alguma coisa, Henrique? Não, passando a palavra para ti. Outro assunto que também vários bolsonaristas, né? Porque, na verdade, eles dominaram ali a sessão da CCJ, ali, a sabatina, né? Foi o que eles chamam de inquérito do fim do mundo. Eles criticaram muito esse inquérito das fake news. E criou uma avaliação sua, Pedro. Faz sentido alguma crítica em relação a esse inquérito? Porque eles falam, não, porque foi o Alexandre de Moraes que instituiu, o próprio juiz e tal, e foi muito criticado esse inquérito que eles chamam de fim do mundo, que é o das fake news. E acabou também entrando na discussão essa questão da liberdade de expressão, que o Pedro sempre fala, que dá uma aula, né, que tem um limite ali, o que você vai dizer ali nas redes, né? Você não pode ir e falar qualquer coisa, né? Como assim, Adri? Desculpa, eu estou meio lento. Esse inquérito das fake news, você tem alguma... Ele foi muito criticado ontem, que é um inquérito que foi criado pelo Alexandre de Moraes, e os bolsonaristas atacaram muito, e o Flávio Dino não acabou também não falando muito sobre ele, fugindo um pouco ali desse inquérito das fake news. Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que o Dino, primeiro, ele acertou de não ter falado muito nisso. Pelo amor de Deus, isso vai estar sujeito ao juízo dele como ministro.
A função da sabatina não é ficar fustigando o candidato para ele adiantar o que ele vai julgar como ministro. Isso não pode, isso é incompatível com a função. Um ministro do STF, qualquer julgador, qualquer juiz, não pode se pronunciar sobre casos que ele pode vir a julgar. Então, como ele pode ser nomeado, ou seja, se ele está submetendo a sabatina, é porque há uma possibilidade concreta dele ser nomeado ministro do Supremo, né? E se há essa possibilidade concreta, ele não deve se pronunciar sobre casos que ele possa potencialmente julgar. Isso é um entendimento ético que o ministro tem. Quando ele, de jeito muito gentil, fugiu das questões, ele está cumprindo o seu dever ético de preservar o seu potencial futuro papel de ministro, que agora não é mais potencial, ele vai ser nomeado, já está designado, né? Então ele agiu corretamente, não é nenhum tipo de covardia, de não querer enfrentar, é que não pode mesmo, né? Porque se ele... É inclusive uma pegada, se ele fala sobre o inquérito, poderiam alegar depois que ele estaria impedido para julgar, né? Então não é algo de que se deva, vamos dizer, levar em conta como algo negativo dele ter fugido desse debate. O inquérito em si, ele é uma questão polêmica, tem muitas posições jurídicas razoáveis debatendo entre si. Eu tenho ponto de vista, eu, Lênio, algumas pessoas que refletimos sobre isso, de que, na realidade, é a aplicação de um princípio que é inerente a qualquer democracia constitucional, que é o direito das cortes se defenderem, quando as instituições que teriam função de defendê-las não realizam essa defesa, né? A realidade é que o Ministério Público Federal claudicou nessa tarefa de defender o Supremo quando a democracia e o Supremo começaram a ser atacados, né? Uma coisa é o exercício da livre expressão, tá? Outra coisa são ameaças, o uso, a ameaça do uso de armas, de violência, etc., contra a instituição, como estava sendo feito. E o Ministério Público e a Polícia Federal, que teriam a tarefa, primeira, de investigar e se omitir, né, ilegalmente, cometeram crime ao se omitir. E você não pode chegar numa situação, tudo bem, se omitir, então não tem jeito, vamos derrubar o Supremo. Aí, derrubando o Supremo, derrubou a Constituição, derrubou todo o sistema de proteção de direitos. O Supremo, diz o próprio regimento do Supremo, quando cometido um crime contra ele, tem direito de se defender, né? É um princípio que chama contempt of court, né, no plano internacional, né? Então, a Corte utilizou desse direito de investigar crimes que estavam eventualmente sendo cometidos contra ela, né? Então, me parece que isso é razoável, sim, que foi feito. Não foi nada fora dos quadrantes do que é possível num Estado democrático de direito, né? Agora, tem gente que questiona. Tal. Outra coisa é a continuidade disso, né? A continuidade tem que se segurar, né? Tem que ter um momento, tem que parar isso aí, né? A outra coisa, não se confunde isso, que é o que eles estão querendo fazer, com as investigações do 8 de setembro e dos atos que precederam... Do 8 de janeiro, perdão, e que precederam o 8 de janeiro e que se conflagraram nele, né? Ali, o pessoal foi e quebrou o Supremo Tribunal Federal. O regimento é claro, quando houver crime cometido dentro do Supremo, e regimento vale como lei, cabe ao Supremo investigar. E ali foi... E obviamente, quebraram o Supremo, quebraram o Palácio do Planalto, quebraram o Legislativo. Já que quebraram o Supremo, essa competência atrai os outros atos. Foi um ato contínuo, então atrai as outras condutas praticadas no Legislativo e no Executivo. Então é absolutamente legítimo o Supremo investigar e julgar esses casos de crimes cometidos no seu interior. Isso está posto expressamente, acho que é artigo 17, se não me falha a memória, eu não tenho certeza do número, do regimento interno do Supremo, né? Porque realmente o crime foi cometido no interior da sede do Supremo Tribunal Federal. Então aí não pode haver dúvida, né? Aí não há debate jurídico sério ou razoável sobre a competência do Supremo. É o Supremo mesmo quem tem que investigar. Não quer ser investigado e julgado diretamente pelo Supremo, não pratique ato contra a democracia quebrando o Supremo Tribunal Federal. É fácil.
Muito bem. E a impressão que dá também, doutora, é que esse inquérito, especificamente das fake news, ele acaba reverberando negativamente falando, enfim, nas redes e tal, porque é justamente o inquérito, é a ação que pode, né, e vem mirando formalmente o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Se ele eventualmente tiver que receber alguma condenação criminal ou algo do tipo, a maior parte daquilo que pesa contra ele, com exceção agora dessas questões envolvendo as joias, né, que foram desviadas e tal, o Bolsonaro está diretamente enrolado, ele e os filhos, né, que são acusados de operar o gabinete do ódio, etc. e tal. Então, assim, me parece que é bastante razoável essa oposição que existe na internet e nos grupos políticos, no Congresso, enfim, no universo político como um todo, a, especificamente, essa oposição ao inquérito das fake news, né? Eu entendo e veja, nesse momento em que há um crescimento da extrema-direita violenta, nós temos que tomar uma certa cautela, que é fazer a crítica da crítica. Quando houve a ascensão do nazismo e do fascismo, houve colaboração do direito com essa ascensão. Se deu, eu vou ser grosseiro aqui, mas de dois grandes modos: pela degeneração do direito, através de interpretações judiciais que substituíram os conceitos jurídicos por conceitos moralistas, transcendentes, assim, metafísicos, próprios do nazismo, puseram o direito a serviço da ideologia nazista. O juiz Freisler, por exemplo, quando condenou mais de 4.000 pessoas à morte com base na ideia de consciência moral do povo alemão. Então, essa é uma colaboração que houve. Outra foi teórica, né? Carl Schmitt, por exemplo, foi um jurista que contribuiu muito para construir a instrumentalização do Estado nazista, né? E qual que era a estratégia de Schmitt? Desde antes de surgir o nazismo com aquela força toda, ele sempre foi um pensador, um fundamentador do Estado totalitário, e muito bom nisso, excepcional, um dos maiores constitucionalistas do século XX, sem dúvida, embora do mal, né? Mas ele fazia crítica. Você pega o livro Crise da Democracia Parlamentar dele, né? Você vai observar que as críticas que ele faz à democracia são críticas destrutivas, ou seja, ele captura. Se você for ver isoladamente, as críticas fazem sentido. Ele critica, por exemplo, que muitas vezes na democracia o representante representa mais seu interesse do que o do representado. É a crise de representatividade que nós falamos hoje em dia. Ele fala da demora das decisões na democracia, ou seja, são críticas que, vistas isoladamente, fazem sentido. Só que a função delas não é melhorar o sistema, não é aperfeiçoar o sistema, é destruí-lo. Então nós temos que ter essa cautela. Muitas vezes você tem críticas ao Supremo que são feitas não para aplicar a Constituição, melhorar a sua aplicação e aperfeiçoar a democracia, mas para destruir a Constituição e a democracia, degenerar a Constituição e destruir a democracia, né? Como é que a gente observa isso? Pelo processo de construção da crítica é possível identificar isso. Por exemplo, eles criticam o que seria um ativismo do Supremo Tribunal Federal. Ora, não é o Supremo. O Supremo comete ativismos, eventualmente comete. Às vezes o Supremo comete ativismo. Nós temos essa crítica e não temos que ter parceria no erro do Supremo, né? Mas não é só o Supremo que participa, que cria ativismos. Aliás, o judiciário brasileiro como um todo cria muito mais do que o Supremo. O Supremo é o melhor tribunal nesse sentido que nós temos no país, né? Antes de ontem, por exemplo, Henrique, surgiu uma adesão judicial no Pará, determinando que para conceder o poder público conceder um remédio para um doente crônico, que a Constituição garante o fornecimento de remédio, o juiz determinou que ele fizesse atividade física como uma obrigação. Uma visão higienista, nazista do que é o serviço de saúde pública, né? Absolutamente incompatível com a nossa Constituição, né? Um ativismo evidente. A lei não determina isso, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, há alguns anos, deu uma decisão de que se o sujeito preso é submetido a uma violência, para ser caracterizado, para se tipificar o crime de tortura, é necessário que essa violência tenha sido cometida para obter informações. Onde que está na lei isso? Lugar nenhum.
Por que, então, que a extrema-direita não critica esse tipo de ativismo? Porque ela atinge, em geral, pobres, em geral, negros, que habitam as periferias das grandes cidades. E esses a extrema-direita não se interessa em proteger. Ela só interessa em ativismo, em excesso de prisão cautelar ou preventiva, quando isso atingir os seus criminosos. Agora, quando atinge a população jovem, em geral negra, sempre pobre das periferias, aí ela quer que ao contrário, que o punitivismo se apresente, que a intensidade violenta do Estado seja a regra, né? Então, não há seriedade nessa crítica da extrema-direita, porque ela não é íntegra, ela é seletiva. Então, nós temos que fazer essa crítica da crítica, para não cairmos em esparrela, né? Tudo bem, o sujeito está criticando o excesso de prisões preventivas feitas pelo Supremo, ou mantidas pelo Supremo, no caso do 8 de janeiro, é correta a crítica. Eu tenho feito essa crítica. Tem muitas prisões ali, tanto que o Alexandre agora o ministro Alexandre está revendo as prisões, né? Corretamente, né? Ter preso aquelas 1.000 pessoas foi absolutamente correto. Naquele momento, se não prendesse, não iria conter a conduta golpista. Mas agora manter, não tem sentido. Tem outros mecanismos. Põe a tornozeleira no cara. Tem outros mecanismos de você poder evitar danos ali, né? Então, você tem que flexibilizar essas prisões. Ele está fazendo isso, inclusive, né? Eu estava fazendo essa crítica, inclusive, né? Mas veja que, do mesmo modo que eu critico intensamente que 40% dos nossos presos estão presos ilegalmente, inconstitucionalmente, preventivamente, sem direito de defesa, eu faço a crítica quando, vamos dizer, os golpistas de 8 de janeiro são mantidos presos ilegalmente, a meu ver, abusivamente. É uma crítica íntegra no plano do direito. Não interessa qual ser humano está sendo vítima do abuso. Se ele é de direita, de esquerda, se ele é pobre, se ele é rico. Está sendo vítima do abuso, a gente faz a crítica. Eles não têm essa integridade. Ao não ter essa integridade, isso mostra o uso ideológico da crítica e do direito. É querer colocar o direito a serviço de uma ideologia e não o direito a serviço do próprio direito, da Constituição e da democracia. Então, nós temos que fazer a crítica da crítica, verificar o processo de raciocínio em que a crítica é entabulada, os valores que ele se fundamenta e verificar se isso torna essa crítica compatível com a democracia ou se ela é um engodo. Não podemos esquecer que Goebbels assumia isso claramente. Himmler também. Era uma estratégia do nazismo usado, isso é público, eles falavam isso. Era uma estratégia do nazismo usar os direitos da República de Weimar para destruir a própria República de Weimar, né? Então nós temos que tomar esse cuidado. Isso hoje em dia, como a gente já sabe disso, e está mais cauteloso, a gente pode fazer essa crítica da crítica. Então, nós não podemos cair nessa. Deve-se criticar ativismos do Supremo, concessões indevidas e abusivas de prisões cautelares pelo Supremo, aí preventivas? Deve, claro que se deve. Mas deve-se manter uma crítica íntegra. Se critica o Supremo, se critica os juízes de primeiro grau que fazem isso, os tribunais, né? Se critica o fato de 40% da nossa população carcerária estar aprisionada sem ter tido direito de se defender, né? Esses 100 e poucos que estão presos em Brasília são uma pequena fração desses 40%. A crítica deve ser estendida a todos. Muito bem, Pedro. Muito obrigada pela aula aqui hoje, pela entrevista. Melhoras e até a próxima. Bom fim de semana para você. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada.